Paz do Senhor Jesus. Amém. Ei, Deus é bom o tempo todo. E Deus é? Aí. Vocês estão alegres hoje? Uma manhã linda, um sol abençoado ali. Deus é bom. E como o pastor falou, hoje é um dia de adoração. Hoje é um dia de adoração. E era para eu estar num outro caminho da palavra, na semana retrasada ou passada. Só que aí eu estava um dia ali em casa e aí veio no meu coração muito forte. E aí eu fiquei meio assim, porque é um tipo de coisa que eu não costumo fazer. É um tipo de pregação que não é muito que eu estou habituado a me organizar. Então, hoje a gente não vai falar de o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer, ou a gente vai abrir um texto específico, vai ler esse texto, que muitas vezes é o que eu costumo fazer. Hoje a gente vai falar de uma pessoa. O tema da pregação é Jesus, somente Jesus. Tudo que a gente fala aqui vai ser sobre Jesus. Então eu vou falando e o único tema central vai ser Jesus. E o pastor falou sobre adoração. Quando Jesus está no centro, Ele está sendo adorado. Quando Ele não está no centro, Ele não está sendo adorado. Então, tá baixo aqui? Ah não, desculpa. Eles estavam assim, eu achei que era comigo. Então hoje o nosso assunto vai ser esse que está estampado aqui atrás. É a razão por que nós estamos aqui. Quando a gente vai num casamento, o pastor, ele pode começar dizendo assim: nós estamos aqui pelo motivo dessa união, e aí apresenta o casal. E aí dá ali, todos os convidados vão para a cerimônia, né? Quando a gente vai numa formatura, o mestre de cerimônia, ele pode falar: olha, nós todos estamos aqui por conta da formatura aqui do curso de enfermagem. E aí está todo mundo lá reunido por aquele motivo. Agora, nós aqui, quando nós viemos para cá, o único motivo de estarmos aqui é Jesus. Esse é o único motivo que fez, que faz, que fará com que eu e você permaneçamos nesse lugar. Na Bíblia chama ele de pedra angular. O edifício só fica no lugar com a pedra angular. Se essa pedra angular é retirada, tudo cai, tudo rui. Então, hoje é uma manhã de nós relembrarmos o motivo de estarmos aqui: Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, vamos começar aqui no livro de Romanos, no capítulo 11. Romanos 11. Os versos 35 e 36. Onze, 35 e 36 diz assim: quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Porque todas as coisas são dele, por ele e para ele. A ele seja a glória eternamente. Amém. Então, o pastor falou sobre a palavra queima e aquele texto dos discípulos de Emaús. E no texto ali ele diz que não queimava o nosso coração enquanto ele nos expunha as escrituras. E quando você vai ver no texto, quando Jesus vai falar com eles, fala que Jesus foi de Moisés aos profetas, falando sobre eles, o que constava a respeito do próprio Jesus na Bíblia. E não diferente de Jesus, com os discípulos, nós vamos fazer aqui brevemente. Lembre-se sempre que o centro do que eu vou falar hoje é sempre Jesus. Eu vou estar falando de uma coisa lá longe e você vai ver que é sobre Jesus. Primeiro, falando de Adão e Eva. Eles foram colocados no jardim, naquele momento eles pecam, eles ouvem a serpente, e naquele momento Deus já castiga todos eles. Deus apresenta o plano futuro depois daquele ato de pecado. Ele diz: você serpente se arrastará, você mulher terá múltiplas dores no seu parto,
Depois fala que o homem vai ter suor para trazer o alimento para casa. Só que em tudo isso, ele diz: serpente, o descendente da mulher esmagará a sua cabeça. Então aqui é a primeira vez que Jesus é apresentado para nós, lá em Gênesis. Jesus esmaga a cabeça da serpente. Além disso, Deus, quando Ele vê Adão e Eva, eles estão agora conscientes da sua nudez. E Deus, na Bíblia diz que Deus faz roupas de pele para eles. Provavelmente as peles usadas de algum animal. Então Deus já está falando: olha, da mesma forma que eu estou matando um animal, um sacrifício, e ele está cobrindo a sua vergonha, eu vou enviar alguém em sacrifício que vai cobrir a sua vergonha. Jesus não só foi prometido, como veio. E nós nos apropriamos dessa salvação e nós temos a certeza que Ele um dia vai voltar. Amém? E agora eu te falo, se Deus prometeu que Ele viria, que Ele veio e que Ele vai voltar, por que Ele não cumpriria a cura de uma doença que está no nosso corpo? Algum parente que está fora dos caminhos de Deus? Alguma tempestade que talvez ele não possa abaixar e se acalmar? Essa manhã, enquanto eu falo, que o nosso coração adore a Jesus constantemente. Como aquela mulher que vai e quebra nos pés de Jesus aquele vaso. Atos de adoração constantes em toda a Bíblia. Você vai ver continuamente Paulo e Silas. Eles nem tiveram contato com Jesus. O pastor falou aqui. Eles, chicoteados, louvavam e adoravam a Deus. Jesus é merecedor da nossa adoração. Me veio uma história na mente. Houve um povo chamado moravianos. Eles oraram durante 100 anos sem parar. E 2 pessoas desse movimento moraviano, eles descobriram que tinha uma ilha que não era alcançada por Jesus. E eles, em conversa, em notícias sobre aquela ilha, o dono daquela ilha disse: vocês não podem vir para cá, só pode vir para a ilha quem vier como escravo, como todos que estão aqui. Então, os missionários, ao saber daquela notícia, eles decidem ir para aquele lugar. Então eles vão para aquele lugar. Só que na hora que eles estão saindo do porto, e talvez as pessoas estão ali despedindo deles, coisa que eles nunca mais veriam aquelas pessoas, eles gritam que o Cordeiro de Deus receba a recompensa pelo seu sacrifício. Naquele momento eles estavam se entregando em sacrifício, em reconhecimento ao que Deus fez através de Jesus. Eu não sei vocês, mas meu coração, enquanto nós falamos sobre isso, remete a quantas vezes, por situações que eu estava bem, eu não adorava. Quando eu olho para Paulo e Silas, quantas coisas eu estava bem, eu falei: não, agora eu estou com sono, eu não vou adorar. Então, enquanto eu estiver falando, você adore ao Senhor no seu coração. Fala: Senhor, obrigado. Senhor, obrigado, eu não mereço o que o Senhor fez por mim, faz e fará. Eu quero nessa manhã reconhecer o que o Senhor pode fazer, o que o Senhor fez e o que o Senhor pode fazer. Então, depois disso, nós vamos lá para o povo que estava preso no Egito, e aí Deus levanta Moisés. Moisés fica 40 anos, depois mais 40 anos em Midian, e ele volta. E depois, quando o povo já está saindo, a orientação é: mate um cordeiro. E o sangue do cordeiro deve ser passado nos batentes da porta. E quando esse sangue for passado nos batentes da porta, o anjo da morte passará. Daí vem a palavra Páscoa, passagem. O sangue colocado fez com que o espírito da morte passasse pela casa onde tinha o sangue do cordeiro. O que Deus estava querendo dizer, além de que Ele enviaria o seu cordeiro, que seria posto nos batentes da nossa vida, e o anjo da morte passaria adiante.
ele triunfou sobre a morte. Depois disso, nós vamos lá para Abraão. E aí todo mundo conhece que ele está indo entregar o seu filho. E aí está todo mundo bonito acontecendo, eles estão indo para lá. E tem uma hora que ele pergunta: pai, a lenha já está aqui, mas onde está o cordeiro? E aí Abraão fala: Deus proverá. E ele subindo, na hora que ele levanta aquela faca, Deus mostra para ele o novilho, o cordeiro, para ser colocado no lugar de Abraão. O que Deus nos mostraria além de que eu providenciarei o cordeiro para a sua salvação? Isso só fica mais real quando nós entendemos a realidade do nosso destino sem Deus. O salário do pecado é a morte. Todos pecaram e estão destituídos. Eu falo sempre aqui, talvez a pior dor de você estar no inferno não vai ser a dor que você vai sentir, mas a dor de para sempre você estar distante dessa voz de amor que nos chama no meio da escuridão. Vai estar para sempre longe dessa voz doce de Deus que nos atraiu para a sua presença. Como semelhante a um pastor que puxa a sua ovelha para dentro do seu aprisco para que ela não caia, da mesma forma Deus veio até nós e nos abraçou, nos trouxe para perto dele. E agora o horror da morte não é mais nossa realidade. Na Bíblia diz que ele nos arrancou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Porém, hoje ainda existem pessoas que têm o destino em direção ao inferno. Como eu disse com o pastor Marcos, em 2000 e alguma coisa eu preguei lá em cima na nossa antiga igreja, no culto de quarta, e eu dei essa referência, ele falou que lembra até hoje. É como se o mundo estivesse numa esteira automática indo para o inferno. Automático, assim, eles estão andando. Porque quem nasce está destinado já ao inferno. A não ser que você se depare com a realidade do sacrifício de Jesus, as pessoas continuam indo. E daí para frente, Abraão entrega ali, faz o sacrifício. E lá na frente, como começa o Novo Testamento? João Batista dizendo para todo mundo: arrependam-se, arrependam-se. Você vê que o tema da Bíblia inteira é o sacrifício em seu lugar. Antes animais representavam isso, mas agora viria um que faria um sacrifício definitivo. E aí João fala: olha, arrependei-vos, arrependei-vos. E quando ele olha para Jesus, ele diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, indo para a nossa segunda parte aqui, nós fomos alcançados. Quem foi alcançado por Jesus? Quem foi alcançado? Você pode agradecer a Ele? Deus, obrigado, porque eu fui alcançado pelo Senhor. Senhor, obrigado, porque nós fomos salvos pelo Teu grande amor, Senhor. Onde nós estaríamos talvez mortos hoje, Pai, distantes do Senhor, mas o Seu amor nos alcançou, Pai, o Seu amor nos alcançou. Te adoramos, Te louvamos, Te bendizemos. Jesus, seja o centro das nossas vidas. Jesus, não deixa com que nossas vidas caminhem para distante do Senhor. Firma os nossos passos nesse lugar. Firma os nossos passos nesse lugar. Em nome de Jesus. E aí? Eita, me lambuzei. E aí? Fomos alcançados. Você pode perguntar como? Aí você responde: não sei, como aquele cego. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. Mas como que você conseguiu largar esse vício? Eu falo assim: eu não sei, mas eu sei que aconteceu. Tantos milagres que nós vemos na nossa frente, você fala: eu não sei como que eu passei disso aqui. Se eu olho para trás, as circunstâncias não dariam resposta para aquele problema. Mas eu sei que o meu Redentor vive.
A esperança do que ele fez, a sua obra não morreu quando ele morreu. No terceiro dia ele vem, e na Bíblia diz que ele está hoje, agora, nesse exato momento, enquanto eu falo com vocês, assentado à destra de Deus. Em Hebreus ele disse: nunca o deixarei, jamais o abandonarei. Jesus está aqui. Tem aquele hino antigo, Deus está. É a realidade da nossa vida hoje. Você pode perguntar, mas por que muitas vezes eu me sinto longe, triste? Talvez o nosso coração ele está tão entulhado, ele está tão empoeirado, que ele perdeu a sensibilidade da realidade de Deus. Deus nunca saiu. Muitas vezes eu agradeço, Senhor, obrigado por ser fiel mesmo na minha infidelidade. Porque o que acontece é que eu entulhei a presença dele e coloquei outras coisas na frente, mas ele está disponível. Na Bíblia diz que ele fala: venha e compre de mim, sem dinheiro e sem preço. Ele recompensa aqueles que têm fome e sede. Que essa manhã você fala: Senhor, sacia minha sede pelo Senhor. Que no meio dos meus entulhos o Senhor varra tudo isso e a sua presença abrace o meu coração, para que eu possa me apropriar daquilo que o Senhor já falou que eu tenho, para eu não me preocupar, para eu lançar minhas ansiedades diante do Senhor, para o fruto do Espírito nascer com paciência, paz, longanimidade, temperança. Deus, desentulha os nossos poços, para que a sua água, sozinha, possa transformar a nossa vida. E aí, então uma vez a gente foi alcançado, a gente fala: olha, eu olho para trás, não sei como aconteceu. E o que Jesus fez, como eu disse, não acabou quando ele morreu. Pelo contrário, ele fala para os discípulos: olha, vocês farão obras ainda maiores. Agora você fala para mim: nossa, então esses discípulos são muito poderosos. Aí eu te respondo: eles não são poderosos. Na verdade, eles são muito ruins. Só que Jesus, os discípulos, quando eles vão expulsar, quando eles vão orar, eles falam: em nome de Jesus. Não é os discípulos que fazem, é Jesus que continua fazendo através dos discípulos. Então, quando nós vamos a alguém, a esperança não está naquela pessoa, mas está no nome de Jesus que continua a fazer milagres. A gente conversou aqui na quinta-feira sobre grandes avivamentos que a gente presenciou no século XX. Um deles foi o avivamento do país de Gales, com Evan Roberts, um menino de 26 anos, que desde os seus 13 anos ele orava: Senhor, me enche com teu espírito e traz um avivamento para o país de Gales. Com 26 anos acontece um avivamento no país de Gales. Conta-se que as pessoas chegavam nos bares, elas não conseguiam trazer a bebida para a boca. Tamanho o senso da presença de Deus que caiu sobre aquele lugar. Conta-se que mais de 100 mil pessoas foram salvas. E por que eu estou falando isso? Porque a gente falou: será que a habilidade, o saber fazer estava na mão do Evan Roberts? Ou estava em alguém que falou: Senhor, faz de novo. Senhor, faz de novo. E o Senhor atende a esses pedidos. Se o meu povo se humilhar, olha o que ele fala. Ele não está dizendo: se aquele cara que mora ali naquela cidade. Não, ele fala: se o meu povo se humilhar, vem aquele que está com sede e beba e coma. Está disponível para todos nós. O que está disponível? O que marca um avivamento? O avivamento é marcado por uma troca de roupa. Roupas velhas saem, roupas novas entram. Pessoas limpam seus corações dos seus pecados e reconhecem Jesus como seu Salvador. Então está disponível para nós trocarmos nossa roupa, dizermos: Senhor, por favor, me ajuda a ser uma ovelha do seu pastoreio. Me ajuda a ser uma ovelha que caminha do teu lado. E depois, então Jesus, se ele não mudou e ele permanece o mesmo, ele continua tendo poder sobre a morte.
Ele continua tendo poder sobre as doenças. Quando ele chega no tanque de Betesda, tem um paralítico ali, que está há tantos e tantos anos lá, e com uma palavra, Jesus reordena todas as células do seu corpo, porque foi Ele que fez, e ele se levanta dali. Jesus pode fazer hoje. Será que você pode, se você tem alguma enfermidade, conhece alguém que tem uma enfermidade, vamos orar hoje. Não no meu nome, não no nome do pastor, no nome de Jesus. Deus, na Tua palavra diz que enquanto os discípulos pregavam Tua palavra, o Senhor confirmava com cura, com salvação. E da mesma forma, Senhor, na minha fraqueza, na nossa fraqueza, nós pedimos para que no nome de Jesus os corpos sejam tocados aqui, os familiares sejam tocados, Pai, com cura completa, com saúde completa, com salvação nos seus corações, em nome de Jesus, com arrependimento de pecados. Ah, Deus, Sua presença é doce nesse lugar, Senhor. Obrigado, Deus. Nós queremos só Te louvar, Senhor. Nós queremos só Te louvar, Senhor. Agradecer. Obrigado, Pai, por nossa salvação. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Você pode adorar Ele essa manhã. Só o Senhor é eterno, Senhor. Só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Obrigado, Pai, por Teu sangue. Se carabarabachura labas. Queremos o Teu nome engrandecer. Seja renovado em nome de Jesus. Seja renovado em nome de Jesus. Que águas vivas fluam de você agora. Obrigado, Senhor. Só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só Tu és o Deus eterno. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor. Digno ao Senhor para sempre. Não há outro, Senhor, não há outro. Eu falei, nosso foco hoje vai ser nada mais do que adorar para Jesus, a olhar para Ele, reconhecer, relembrar, perceber, confiar naquilo que Ele fez, faz e vai fazer. Então, depois desse paralítico, nós vemos que Jesus está num barco, os discípulos estão ali atordoados e agora nós vamos morrer. Jesus está dormindo. E aí quando ele levanta, ele fala, vocês têm pouca fé. E ele diz, mar, vento, se acalmem. Uma palavra de Jesus, todas as estrelas se abaixam. Ele é o nome que está acima de todo o nome. Lá no fim, você vai ver enfileiradinho Hitler, Bonaparte, Napoleão, no mesmo Napoleão. Você vai ver Alexandre o Grande, você vai ver Putin, você vai ver Donald Trump, você vai ver Bolsonaro, Lula. Todos estarão dobrados diante do único que é digno. E ali, Jesus acalma aquela tempestade. E o nosso coração, por quantas vezes passa por momentos de tempestade? Quantas vezes passa por um momento de turbulação? E Jesus é claro quando Ele diz, olha, busquem essas coisas,
as outras vão ser acrescentadas. Paulo, lá na sua carta aos Filipenses, ele fala, olha, lancem sobre ele a sua ansiedade. Eu falo para você, eu não conheço a história de vocês, então eu não posso dizer mais do que vocês, mas se tem alguém que já sofreu desse mal e sabe o quanto é difícil no meio dessa tempestade, confiar. Mas eu vou te falar um testemunho próprio. Na hora que o mar se abaixou e eu olhei para trás, eu falei, mas não foi eu, o que aconteceu? As minhas estratégias não deram certo. Pelo contrário, no meio das minhas estratégias erradas, parou o mar. É tão grande amor que ele falou, filho, você ainda não sabe desenhar o pai direito, né? Você está desenhando meio rabiscado aí. Vem aqui, deixa eu te ensinar quem eu sou. Deixa eu te mostrar quem você crê. Eu estou formando quem você é ainda. O vaso quebrou na mão de quem estava moldando ele. Que a gente não se afunde nas nossas ansiedades. Mas mesmo dentro dela, a gente fala, Senhor, eu não vou conseguir. Eu sei que o Senhor me pede fé. Se uma coisa que eu aprendi com Deus é ser sincero com Ele. Senhor, eu sei que o Senhor me pede fé, mas eu não posso responder hoje eu não tenho forças para responder. Jesus não falou para aqueles discípulos no barco, olha, eu não vou parar a tempestade. Vocês não conseguem parar essa tempestade, então eu que não vou parar. Ele fala, vocês precisam melhorar, então para a tempestade. Que no nosso coração hoje, a gente receba um bálsamo desse amor de Deus, que trabalha mesmo na nossa fraqueza. Paulo diz que quando eu sou fraco, é que eu sou forte, porque o poder de Deus, ele se aperfeiçoa onde? Nas minhas fraquezas. Eu olho para trás e falo, nunca eu poderia ter feito com o meu braço. Aquilo ali nunca seria construído com o meu braço. Por isso eu olho para trás, como na semelhança dos antigos, no Antigo Testamento, fizemos um altar ao Senhor naquele lugar. Aquele lugar passou a se chamar tal lugar, porque o Senhor nos libertou. Olha só, o que é isso se não adoração? Quando nós olhamos para o que Deus fez e falamos, Senhor, o Senhor fez. Eu não conseguiria fazer. E por último não, tem coisa aqui ainda. Jesus, ele está ali, chega um pai para falar, olha, o meu filho, ele se joga no chão, o espírito que está nele se joga ele no chão, por vezes no fogo, na água, para tentar matá-lo. E quando o espírito vê Jesus, ele cai. E aí é nessa hora que os discípulos falam, olha, mas por que nós não conseguimos expulsar? Depois ele fala. E Jesus repreende o espírito. E ele diz que nunca mais volte. Tem lugar que ninguém consegue entrar. Tem lugar que não tem médico, não tem, enfim, não tem psicólogo, não tem pessoas que consigam entrar. Jesus, ele vai e ele fala, ó, sai e nunca mais volte. Ninguém conseguia acessar esse lugar. Tem lugares nos corações das pessoas que nós conhecemos que ninguém consegue acessar. Você, por mais amor que você tenha, você não põe uma chave e fala, olha, sai você, entra você. Mas quando Jesus fala, todas as coisas obedecem. Então hoje, agora, nós reconhecendo que Jesus é o único que pode, eu vou convidar a gente a fazer mais uma oração. Senhor, vai lá no coração daquela pessoa que eu conheço. Só o Senhor pode. E arranca o espírito mau. Vai lá e tira tudo que eu não posso. Senhor, nós oramos para que no nome de Jesus, o Senhor vá lá, nos corações nesse momento, nos corações dos meus irmãos que estão pensando aqui agora,
nos seus familiares. E na semelhança que o Senhor fez com esse menino, o Senhor arranque o espírito mal, para que nunca mais volte. E no lugar dele, seja cheio com o Espírito do Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, nós oramos, reconhecendo que não são as nossas forças, mas sim as nossas orações ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Na cruz, se você está aqui hoje, você nunca reconheceu Jesus no seu coração. Na cruz aconteceu uma cena. Os presos estavam ali para ser mortos, e um deles fala assim, na verdade o do lado fala, vai, tira nós daqui, né? Tira a gente daqui, zombando de Jesus. O outro fala uma frase, ele fala, você não teme a Deus, mesmo estando na mesma sentença? Olha ali ele já tinha reconhecido. Você não teme a Deus, mesmo estando com Deus na mesma sentença? Jesus, naquele momento, eu vi alguém falando isso uma vez e eu gostei muito. Talvez aquele homem, ele passou a vida inteira dele, aquele que reconheceu Jesus, fazendo coisas erradas. Foi uma criação totalmente errada. Tudo que ele fazia era errado, cresceu, para ele estar na cruz, provavelmente ele matou e roubou. Então ele foi entulhando várias coisas na frente. Foi entulhando. Quem olha de fora fala, olha, para Jesus entrar aí vai ser muita coisa para fazer, para tirar. A gente vai ter que trazer muitas vezes na igreja, a gente vai ter que fazer uma campanha aqui 7 dias, se não der mais 7, para tirar, né, tudo que ele fez. Jesus olha para ele e fala uma palavra, fala uma frase para ele: hoje você vai estar comigo no paraíso. O poder de Deus quebra as garras da morte. A garra do pecado, o aguilhão, lá em Apocalipse fala, eu chorava muito, porque não tinha ninguém que era digno de abrir o livro e ler os nomes que ali estavam. E aí falou, não. Cordeiro foi morto. E ele pode vir e abrir o selo e ler os nomes que ali estão. Não importa o que você que está aqui, o que outra pessoa que você conhece fez. O sangue de Jesus dissolve todas as coisas. Você pode falar isso, se você já reconheceu Jesus no seu coração, você pode falar na sua vida, que quantas coisas tinham na frente, e o abraço de Jesus quebrou todas as nossas razões, parafraseando um louvor. E eu vou caminhar aqui, senão... Vinde a mim, desculpa, Aninha, Mateus 11, a partir do 28. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para a alma. Só mais um. Pois o meu jugo... desculpa, acho que eu que não li, né? Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Não há outro nome pela qual nós devamos ser salvos. Esse é o nome sobre todo nome. Ele venceu. E ele está vivo. E ele continua fazendo. E indo para a nossa terceira parte. Agora, para aqueles que já reconhecem o Senhor como seu pastor, na Bíblia tantas e tantas vezes nós vemos a figura do pastor da ovelha, né? E mais uma vez parece que Deus querendo mostrar para a gente o que Ele faria com a gente. Moisés fica 40 anos no Egito,
vai 40 anos para Midian e ele se torna o quê? Pastor de ovelhas. Parece que Deus estava falando para ele, ó, eu vou treinar você a rebanhar e cuidar de uma multidãozinha de ovelhas, porque já já eu tenho uma outra multidãozinha para você cuidar. E ele vai lá e cuida do povo, orienta o povo, porque um pastor sabe que uma ovelha precisa. Ele sabe que se não der comida para ela, ela vai morrer. Se não levar ela na água tranquila, o salmista fala, o Senhor me leva às águas tranquilas. Sabia que o povo, a ovelha, precisam do pastor. E mais para frente, Davi ia reinar sobre Israel. E o que ele é quando ele é pequeno? Pastor de ovelhas. Então ele sabia a hora de comer, a hora de beber, de se proteger. Se viesse um leão ou um outro animal, ele sabia o quanto a ovelha seria dependente dele. E esse mesmo Davi, no Salmo 23, ele escreve: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Ele me faz repousar em pastagens verdejantes, me conduz às águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Mesmo que eu ande por um vale de densas trevas, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. Agora eu digo para vocês, olha o quanto a realidade de não ter Deus se faz real quando você vê os benefícios de ter com você. Um incrédulo, alguém, um ateu, qualquer pessoa que passa aqui que não conhece, ele não pode falar, Senhor, o Senhor é meu pastor. Ele olha para o universo e não tem ninguém que ele possa falar, Pai nosso que estás no céu, santificado é o teu nome, venha o teu reino, nunca deixe faltar a gente. Ele não tem ninguém para falar isso. Agora, Jesus, como diz o pastor antigo, o Dr. Martin Lloyd Jones, Jesus nos apresenta Deus como Pai. Então você tem um Pai. Você foi adotado por Jesus. E hoje você desfruta de tudo isso que eu estou falando. Você desfruta de ser cuidado por um pastor, que na Bíblia diz que ele é, em 1 Pedro 2, 24 e 25. Porque vivieis, nós vivíamos antes, como ovelhas soltas. Hoje muitas pessoas vivem assim. Mas agora, retornaste ao pastor e bispo das vossas almas. Hoje nós temos um pastor, alguém que nos leva às águas, alguém que nos dá de comer, de beber, que nos protege. E agora, caminhando aqui para a última etapa, o que nos resta fazer, sabendo de tudo isso? Sabendo que Ele pode fazer, sabendo o que Ele já fez e o que Ele vai fazer. O que nos resta fazer? Se você não entregou sua vida a Jesus, esse é uma excelente oportunidade para você fazer isso. É uma ótima, maravilhosa oportunidade. Domingo pela manhã, sol lindo, e você receber a bondade de Deus através da sua salvação. E agora, desde o domingo passado, nós estamos começando a colocar nossas pregações lá no YouTube. Então, toda segunda-feira sai lá a ministração. Quem sabe, enquanto nós aqui ministramos, muitas vezes, uma pessoa lá, de não sabemos onde, assiste a pregação, entrega a sua vida a Jesus. Na Bíblia mostra o semeador no caminho, né? E ele joga sementes. Eu tenho minhas dúvidas se Paulo não seria youtuber hoje. Em que lugar que você está hoje, que a sua mensagem é propagada para pessoas que você nunca viu na sua vida a todo lugar do mundo, só na internet. Que ela possa ser essa nossa ferramenta de lançar essas sementes. Sabe? Uma ferramenta automática nova que lançou aí é a internet. Então, que em tudo Deus seja glorificado. Que Paulo plante, Apolo regue, o outro faça, né, a colheita, mas em tudo, Jesus é o responsável por isso. Amém? Então, a pessoa que está lá assistindo, ou você que está aqui hoje, não entregou sua vida a Jesus, é uma excelente oportunidade. E se você já entregou a sua vida a Jesus, eu quero te
provocar uma coisa, que está relacionada ao que eu falei na última ministração que eu fiz aqui, acho que há uns 2 meses atrás. Lá em Oséias ele diz: cresçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Paulo diz lá em Filipenses 3, 8: mais do que isso, considero tudo como perda, comparado à suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor. Por quem perdi todas as coisas, eu considero tudo como esterco, para ganhar a Cristo e ser encontrado nele. Olha isso. Não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem por fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Olha essa última parte. Paulo está falando isso. Depois de provavelmente ter visitado aí o terceiro céu, de ter tido a visão de Jesus no caminho de Damasco, olha o que ele diz: quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição. Sabe que hoje você pode dizer: Jesus, eu quero conhecer o Senhor. Eu quero crescer e prosseguir em crescimento do conhecimento do Senhor. Senhor, nossa oração essa manhã é que a gente cresça, Senhor. Que a gente prossiga, Senhor, em conhecer ao Senhor. Que continuemos, Senhor, a olhar para trás e reconhecer: não fui eu que fiz, foi a sua presença na minha vida, Pai. Pai, que os obstáculos que vêm adiante nos dê fortaleza para olhar para eles e falar: da mesma forma que não fui eu que fiz lá atrás, não serei eu que vou pular sozinho esse obstáculo. Como diz ali Caleb: apartou-se deles, desses gigantes, sua segurança, pois Deus está conosco. Deus, põe essa fé inabalável no nosso coração, que faz com que a gente olhe para frente e os obstáculos pareçam pequenos, Pai, não por nós, mas para a sua presença em nossas vidas. E lá em Salmo 27, Salmo 27, Davi, a partir do versículo 4, diz assim, eu já falei isso aqui, né? Mas Davi foi rei, derrotou Golias. Ele, desde sua mocidade, era um homem com um coração de fé. Quando ele chega ali, ele olha para aquele gigante, ele fala: não, já há tantas coisas aqui, e ele crê em Deus. Ele fala que aquele filisteu vinha contra eles, o Senhor dos exércitos era a seu favor. Então ele teve muitas experiências como rei, como guerreiro, mas ele não pede um exército maior. Ele fala: Senhor, depois de ter visto tudo, eu falo agora, me dê uma tropa de 10.000 pessoas, carros de guerra, me dê agora lanças para eu ir contra todos os meus inimigos. Ele fala que ele pediu uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu tempo, pois no dia da adversidade Ele me guardará, protegido na sua habitação, no abrigo da sua tenda me esconderá, e porá em segurança sobre um rochedo. Nós estamos dizendo que um guerreiro, ele falou que a segurança dele não estava nos carros dele. Ele falou: Senhor, me faz todos os dias estar na sua casa, estando nesse lugar, o abrigo da sua tenda me esconderá. Será que hoje a gente pode falar: Jesus, troca todos os outros amores do meu coração. Senhor, eu quero pedir só uma coisa para o Senhor, e não vai ser dinheiro, não vai ser uma casa, nem um carro, eu não quero pedir nada disso. Eu
quero pedir uma coisa. Me faz habitar todos os dias no lugar da sua presença. Me faz habitar todos os dias nesse lugar de segurança que é debaixo das tuas asas. Deus, nós vamos a Ti em oração. Pai, obrigado porque o Senhor tanto já fez por nós, Pai. E nós estamos aqui, Senhor, pedindo ao Senhor, põe um desejo no nosso coração e um desejo somente, Pai, de ansiar, Pai, como a corça anseia pelas águas, desesperadamente. Dê-nos uma fome que não se sacia, uma sede que não se sacia, pela Tua presença, que na Sua presença passemos a fazer tudo o que temos que fazer, cuidar da nossa casa, cuidar da nossa família, trabalhar, não nos deixa trabalhar, estar envolto no trabalho e Deus ser somente um dos pontos da nossa vida. Senhor, uma coisa nós Te pedimos essa manhã, nos esconde na Sua presença. E a partir desse lugar, o nosso coração transborde em louvor ao Senhor, reconhecendo que nossa segurança, que o nosso abrigo, que o nosso sustento não está na força do nosso braço, não está no suor do nosso rosto, mas está na fidelidade do Senhor, que diz: lancem sobre mim, e a minha paz guardará o seu coração. O Senhor diz em Isaías 55:1: venham todos vocês que estão com sede, venham às águas. Vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam. Venham, comprem vinho e leite sem dinheiro e sem custo. Em Mateus 7, diz assim: peçam e será dado a vocês. Busquem e vocês encontrarão. Batam e a porta será aberta a vocês. Pois todo aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Então, temos uma oportunidade hoje, de quem ainda não entregou a vida a Jesus, de entregar, e você que já entregou, você fala: Senhor, uma coisa eu quero te pedir hoje, transforma a minha vida, inunda o meu coração com Sua presença, Pai, tira as distrações da minha frente, e transborda o meu ser com Teu Espírito. Você pode ficar de pé?